Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos acompanhando diretamente do estúdio Santa Cast. Nós estamos aqui para mais um episódio do seu podcast preferido, Um Olhar para a Infância. Essa que vos fala é a Adriana Daloca. Eu sou a Ariane Niero. E nós estamos aqui, você já sabe, sob quais princípios, não é verdade? Crer, curar, crescer e compartilhar saberes sobre a infância. E hoje nós temos uma convidada incrível, especial, né? Ela é poderosa. Uma querida, tem uma vasta experiência na área da educação, é psicóloga de formação e especializada em neuropsicologia. Nós estamos aqui com Lara. Boa tarde, bom dia, né? Boa noite. Depende de onde você estiver nos assistindo. Lara é Lara Borrum. Borrum? É. O sobrenome Borrum, mas é com um H, não é isso? Isso. Bom, Eu acho é um muito nome, chique esse um nome sobrenome. curto, né? Porque é o meu primeiro e último nome, porque se eu for falar tudo, vai ficar comprido. Né? Lara, querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, né, Ari? Obrigada. Estou feliz de estar aqui. E eu já quero começar do começo já. Vamos lá. Por que neuropsicologia? Tá. Então, a escolha da neuropsicologia, foram consequências, né, profissionais que vão levando a gente pelo caminho. Eu costumo dizer que ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum. Tem sempre uma estrada que você percorreu. Eu comecei na psicologia muito nova, parei, fui embora do Brasil por razões familiares, né? Me casei, fiquei muitos anos fora e lá eu me formei como professora de inglês como segunda língua. Eu fiz uma faculdade de Language Arts, na Universidade da Califórnia de Santa Cruz, e sempre tinha um olhar assim, eu preciso fazer alguma coisa para eu trabalhar, tá no meu meio, né? Quando eu voltar para o Brasil. Porque, na verdade, ainda começa muito antes. Eu me formei no ensino médio muito nova. Né? Eu entrei quando eu tenho 52 anos, então, década de 70, não tinha muito essa história de essa é a idade correta para entrar no ensino fundamental. Sabe ler, escrever e fazer conta, entra na primeira série. E boa sorte. Né? Então, eu entrei no ensino fundamental, meu aniversário é 25 de julho, imagina que eu entrei com 5 para fazer 6 em julho. Porque eu já li, escrevia, fazia as contas e, né, então não pode ficar no pré. Mas sua mãe te ensinava? Eu tenho uma irmã mais velha e ela, né, foi alfabetizada com a antiga cartilha Caminha Suave, né? E eu imagino que a minha mãe ficava ali ajudando e, por tabela, me deram uma cartilha suave antiga. E eu aprendi a ler, escrever e fazer conta. Então, vai para a primeira série. Só que essa precocidade, ela tem um preço, né? Porque aí em 85, eu formei no ensino médio, né? No magistério. E eu fui dar aula, zona rural. Porque, né? Você dá aula numa sala, uma sala com as 4 séries, que antigamente era a primeira, segunda, terceira e quarta série, hoje é 5º ano, né? E ali eu fiquei. Dali eu fiz vestibular, fui para Belo Horizonte, fui fazer psicologia e a vida vai seguindo, né? Vou, né? Casa e muda para os Estados Unidos, porque o marido, na época, né, meu ex-marido foi fazer doutorado nos Estados Unidos. Então, já estava na área de educação, quero fazer alguma coisa na área de educação. A psicologia, eu sabia que se eu formasse lá, eu não poderia trabalhar aqui e vice-versa. Então, ficou em suspensão. Muitos anos depois, volto eu para o Brasil e, para minha surpresa, não podia dar aula de inglês no Brasil, porque quem dá aula de inglês no Brasil é quem faz letras. E aí eu teria que fazer uma outra faculdade de letras. Eu falei, explicado porque o Brasil não fala inglês. Eu falei, então não, vou voltar para a psicologia. Fiz o vestibular, passei, peguei o meu currículo programático para ver que matérias eu poderia eliminar. Na verdade, eliminei bem poucas, porque como eu estava muito tempo afastada, eu queria aprender direito, né? Retomar. É uma coisa que é minha, dessa responsabilidade com o outro. Se eu vou ser professora, eu vou te ensinar inglês, eu preciso dar o meu melhor. Porque você está esperando o meu melhor. Como que eu vou ser psicóloga, fazer mais ou menos, passa batido nessas matérias que eu não vou precisar? Na minha cabeça, eu vou precisar de tudo. Me formei e apareceu uma chance de eu fazer
o mestrado na UTI da Unicamp, no HC da Unicamp. Exatamente com avaliação psicológica. É uma avaliação psicológica que é para detectar o delirium, que é com um M no final, que é uma síndrome psico-orgânica de pessoas que estão internadas há mais de 12 horas na UTI. Que a pessoa fala, ai, ficou quietinho porque está depressivo por causa do remedinho, ou está agitado por causa... Não. É um desequilíbrio neurológico que vai acontecendo, como se você tivesse uma luz na sua cabeça e quando o seu corpo está entrando em choque, ele começa e aquele é o primeiro sinal de sépsia, que é um quadro generalizado de infecção que leva à morte. Tanto que na minha pesquisa você vê que mais de 80% de pessoas que entram em delírio vão a óbito. Olha que sério. É muito sério. Todas as UTIs do país teriam que ter psicólogos em tempo integral e é só o psicólogo que pode fazer essa avaliação. E isso não é uma realidade no Imagina. As pessoas olhavam para mim, né, os residentes, os médicos, fora o meu orientador, que é neurologista, olhavam tipo, o que você está fazendo aqui? Né? Eu me sentia num canavial, cortando o canavial com uma tesourinha de unha, né? Galgando aquele lugar ali. E nisso eu entrei em contato com a avaliação. Depois eu fui fazer porque assim, você forma psicólogo, é um título geral, como fosse médico geral. Em que área você vai trabalhar, certo? A neuro e a avaliação é uma área. Então eu fui fazer avaliação psicológica, que é uma mesa posta. Você vai aprender tudo sobre avaliação psicológica. Então, na avaliação psicológica, você vai fazer avaliação da personalidade, das emoções, superficialmente, cognitivo e intelectual. Então, onde você vê avaliação psicológica? Se você está no judiciário, para saber se uma pessoa ela é capaz de voltar ao convívio social, se ela tem um transtorno psiquiátrico que coloca as outras pessoas e ela em risco. Você vai para a área do trânsito, quando você faz prova de carteira de motorista, você faz o psicotécnico. Se você vai adotar uma criança, se você vai fazer uma bariátrica, se você vai fazer uma vasectomia, tudo isso tem avaliações psicológicas, né? Quando você passa um concurso público. É verdade. Se você é piloto de avião, você passa periodicamente por avaliação psicológica. Qual que é o estado emocional dessa pessoa, porque o seu estado emocional afeta várias áreas do seu cognitivo, da atenção, memória, né, funcionamento de funções executivas e etc. E nessa mesa posta eu me encantei pela neuro, porque eu tenho colegas que foram para áreas distintas. Aí vai afunilando cada vez mais, porque na neuro você também tem o seu nicho. Você vai trabalhar com criança, você vai trabalhar com idoso, você vai trabalhar com adulto. Né? Onde que você vai empregar esse conhecimento seu? E por que a gente tem que fazer essas divisões? Porque muita gente não entende que é assim, eu tenho título de especialista em avaliação psicológica, em neuropsicologia, e você tem os instrumentos. Né? As pessoas chamam de teste. Tem o teste psicológico, né? Os instrumentos. Então você tem rastreio, questionário, os testes psicológicos, tá? Eles têm idades. Então, esse teste aqui, ele é de 6 anos a 16. Por exemplo, um dos testes da escala Wechsler, que é o VISC, ele vai até 16 anos. E é um teste que custa R$4.000. E eu ainda tenho que fazer um curso para aprender, corrigir, aplicar. O material para o neuropsicólogo adquirir 4 Fora as folhas de tudo eu pago. Né? Então, eu vou fazer uma correção. Hoje em dia, né, que bom que existe, a psicometria você joga na plataforma daquele teste. Né? Hoje existem plataformas que você tem os testes, que você compra a licença para você botar o resultado que você obteve, para te dar a psicometria. Mas isso não é assim, vai corrigir para você. Só te dá as métricas e você precisa fazer toda a análise. Então, você tem que escolher o seu nicho. Porque como que eu vou investir teste e instrumento de 0 a 80? Tem avaliação que começa com de 12 a 80 anos de idade. Por exemplo, o som R, eu tenho uma avaliação que vai de 6 a vida adulta. Mas
você escolhe o seu nicho, mesmo porque as problemáticas e os transtornos são diferentes. Se você pensar que os 3 primeiros anos de vida da criança, que a gente chama dos primeiros 1000 dias, é quando você vai ter um boom neurológico, que toda a programação que você precisa para a vida toda vai fazer o download ali naqueles 1000 dias, é diferente de um cérebro de uma pessoa de 70 anos, que ela já está no declínio há vários anos. E, para a tristeza de alguns, eu sinto em dizer que seu cérebro começa a entrar em declínio neurológico a partir dos 25. Pelo amor de Deus. Como assim, Lara? Eu ouvi falar que com 30 já tem que ir no geriatra. Eu fiquei chocada. Então, é que a gente não pensa nisso, porque quando que o seu cérebro atinge a maturidade neurológica? 25 anos. Então, você está construindo. Você tem ali um platô de 2, 3 anos, que são as janelas neurológicas, dali para lá é só declínio. Não são só os hormônios que caem depois. Não! Então, assim, o que vai determinar a velocidade desse declínio? A qualidade desse declínio é a minha qualidade de vida. E se eu tenho... O que faz para não ter esse declínio? Você pode ir mais devagar. É aquela velha história que a gente escuta, né? Exercício físico, boa alimentação, dormir bem, não se estressar. Não sei, né? Porque... não tem como não se estressar. Né? Não tem como a gente não comer uma comida de fast food de vez em quando. A questão é o equilíbrio, né? Bebida alcoólica, cigarro, uso de droga, isso afeta diretamente para a aceleração desse declínio e esse processo cognitivo. Então, esse foi o meu caminho, né? De ir dentro da minha profissão, vendo aquilo que a gente tem mais paixão. Né? Só que mesmo. nesse período, até me formar, voltei para a faculdade, eu já era professora. Então, eu continuei sendo professora, né? Você dá aula, estuda, malabarismos, cuida de filho, aquela coisa toda. E foi muito bom, porque eu tenho uma bagagem hoje, quando a escola me envia uma criança, que a mãe chega com encaminhamento escolar, eu sei exatamente o que é coordenação da escola, o que é o diretor da escola, o que ele está falando ali naquele pedido, né? Porque eu fiquei na escola há muito tempo. Eu dei aula para 4º, 5º ano, uma vida, né? Muitos anos. E a gente convive com essa realidade. Então, veio a somar na minha formação. O fato de saber e falar inglês também, porque um monte de artigo, um monte de pesquisa. Infelizmente, o Brasil ainda está para trás. A gente vai pegando o bonde do que está acontecendo lá fora, né? Mas isso não quer dizer que eu possa pegar um teste ou um instrumento psicológico de outro país que não está validado, né, referenciado e aqui para o Brasil e usar. Esse é um ponto bacana para você. A gente conversou um pouquinho antes, né, Lara? E você estava distinguindo para mim tanto os testes quanto a questão do que é a avaliação do neuropsicólogo, o que é rastreio de isso. Acho que é muito importante a gente falar. Então vamos chegar lá. Eu trouxe assim, vou falar umas colinhas, porque assim, é muita coisa, sabe, gente? Tem muita lei, é um trabalho muito sério, né? Porque você imagina, você fica 5 anos na faculdade de psicologia, que é uma mesa pós, você vai aprender, né, todas as linhas teóricas, você vai se identificar melhor, você vai atender clínica, você vai atender educacional, você vai para a área corporativa. Então, são coisas diferentes. Na faculdade a gente vê algumas coisas de teste, mas no quesito ético, né? Eu posso queimar um teste? Quem que pode ter acesso? Como que isso funciona? Então, eu acho que começando por aí, né? A gente tem no Brasil o que chama o SATEPSI, que é o Sistema de Avaliação Psicológica, que ele é o órgão regulador dos testes, tá? Não é assim, a Adriana foi passear na Suíça e tinha uma amiga que trabalhava lá e ela achou esse teste fantástico e trouxe para o Brasil. Pode trazer? Pode, você só não pode usar para laudo. Tem que ser validado. Você tem que validar aqui no Brasil. E o que é uma validação? Uma validação é assim. Então, nós 3 resolvemos que a gente vai fazer um teste psicológico para avaliar o impacto da rede social está tendo nas crianças de 6 a 12 anos. Então, eu já determinei o meu público-alvo.
eu preciso testar, botar à prova, né, fazer a validação desse teste em toda a população, a amostragem de toda a população brasileira de 6 a 12 anos, do Oiapoque ao Chuí. Então, e eu tenho que ter um mínimo, tá, quantas crianças podem ser afetadas por essa questão? Então, eu tenho que ter uma amostragem representativa para aquele lugar. Tá? Então, assim, quando se trata de uma síndrome ou de um transtorno bem específico, a sua amostragem vai ser menor. Quanto maior for a abrangência dessa comorbidade ou desse transtorno, maior tem que ser minha amostragem. Então, eu vou botar à prova para fazer uma métrica, padronizar e randomizar esse teste para essa população brasileira. Não é só traduzir. Bom, isso é excelente, né? É muito importante a gente saber. Lara, se eu tenho um filho e levo para um neuropsicólogo, existe uma possibilidade do pai que está em casa em dúvida saber se esse teste, ele tem o direito de perguntar? Não só tem o direito, como ele pode entrar por ele mesmo no site do SATEPSI. Tá? É SATEPSI. E o profissional que vai avaliar o meu filho, por exemplo, ele precisa me informar, olha, eu vou usar Ele tem que informar. No seu laudo tem o procedimento que ele fez, como que ele chegou nesse resultado. Ótimo. Então lá eu tenho que listar procedimentos, é o passo 2 do meu laudo. Eu coloco todos os testes, todos os rastreios, todas as entrevistas, todas as visitas que eu fiz. Lógico que você não vai... porque existe, né, como que fala, eu não posso abrir, por exemplo, eu vou avaliar uma criança em idade escolar que a escola me enviou, eu preciso ir na escola, eu vou conversar com o diretor, com a coordenação, com o professor, eu quero ver essa criança na aula de educação física, eu quero ver essa criança convivendo com os outros no parquinho, no recreio. Então, existem os sigilos. Tem coisas que são me faladas que eu não vou botar num relatório, porque esse relatório, nesse laudo, todo mundo vai ler. Né? Então, eu não posso sair falando, porque na casa, a família. Não. A gente coloca dados essenciais para você entender como eu cheguei naquela conclusão. Lara, mas eu tenho pais que foram no postinho, com 20 minutos saíram com laudo da criança autista. Como? A gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Esse pai, a primeira coisa que ele precisa entender é o seguinte: o profissional da psicologia que está usando testes, tá? Pra você ter noção, eu anotei aqui, porque são coisas assim que até a gente que é da área passa batido. Hoje, no site do SATEPSI, eu tenho 271 testes psicológicos que estão lá. Ainda tem uma questão que é o seguinte: eu não falei que tem que randomizar, padronizar? Sim. Certo, só que a população, ela muda, as questões sociais mudam, então esse teste eles têm que estar sempre em revisão e sendo retestado. Por isso que eles custam caro. Porque você não é o papel que você paga, é a pesquisa. 20 anos, né, com um teste congelado, vamos dizer assim. Então, a cada 3, 4 anos, aquele teste perde a validade. Então, ele não está mais favorável. Hoje, no Brasil, a gente tem 153 testes psicológicos favoráveis. Dos 200 dos que 71. Estão lá porque dos 271, esse tanto aí que está desfavorável no momento, ou eles estão passando por revisão, ou eles estão sendo reescritos, ou a teoria que eles abordavam já não tem suporte mais, porque as coisas mudaram, e etc. Para você ter uma noção, desses 153 testes que são restritos aos psicólogos, tá? Só 13 são abertos para o público geral, que é pessoas de outras áreas de atuação, pedagogos, fono, psicomotricista. Exato, até fisioterapeuta e mesmo médicos. E aí você tem os rastreios. O que é um rastreio diferente de um teste? Tá? Então vamos lá. O teste, eu estou avaliando profundamente algum ponto daquela problemática, daquela queixa. Tá? Então, eu vou avaliar, é uma avaliação complexa. O rastreio eu desconfio, eu tenho uma hipótese diagnóstica que esse meu aluno
possa ter um problema do neurodesenvolvimento. Ótimo. Criança, 3 anos, nenhuma palavra. Não fala, ou é uma criança que já deveria estar segurando o lápis para escrever e ele tem uma hipotonia, ele não consegue, ou ele fala, mas a fala é desconexa, ou essa criança ela não consegue manter o foco, prestar atenção, sentar na cadeira e ficar. Eu tenho uma hipótese diagnóstica. Eu não vou dar diagnóstico. Isso é o rastreio. Isso é o rastreio, tá? E o que o público geral às vezes não percebe, que você entra no Instagram, tá lá, né, neuropsicopedagogo, tem um teste online de neurocientista. Essas pessoas estudaram a neurociência? Estudaram, mas elas não são psicólogos com acesso aos testes restritos. O que aqui no Brasil, e eu preciso levantar essa questão, confunde muito o público. Em 2017, o Conselho Federal de Psicologia abriu a possibilidade de qualquer pessoa da área de formação da educação e da saúde fazer curso e virar neuropsicólogo, mas ele não é neuropsicólogo. Ele faz neuropsicologia. Mas ele não é psicólogo. Mas ele não é neuropsicólogo. Então você tem um curso de neuropsicologia, você gastou, você investiu, porque alguém em algum lugar fez você acreditar que você poderia trabalhar com aquilo. Eu quase fiz um curso de neurofeedback, aquela máquina. E eu, como nutricionista, poderia fazer o curso. Então, compro a máquina, faço o curso e eu posso aplicar o neurofeedback. Mas e o que isso... Imagina para uma pessoa que precisa de um laudo, um neurologista. Os médicos hoje, eles já nem enviam paciente para essas pessoas. O neuropedagogo, o psiconeuropedagogo é bom? É, porque ele vai tratar de questões acadêmicas, de prejuízos acadêmicos daquela criança. Então a criança vem para mim, faço uma avaliação. A gente tem uma lista de prejuízos, o que está indo bem, o que não está indo. Tem os acadêmicos, então eu vou fazer um relatório, eu faço. Tem um laudo todo, um laudo não é uma folha, tá escrito assim, bem, faz outro menino que esse deu ruim. Não é isso, tá? Tem toda a identificação do paciente, a minha, os procedimentos, os resultados, o que aquele resultado representa para aquele indivíduo, e você junta tudo no final e faz uma conclusão diagnóstica, tá? Isso é o dever do psicólogo. E a pessoa formou em psicologia, ela pode fazer avaliação neuropsicológica? Pode, ela não pode assinar como neuropsicólogo. Ela vai botar o CRP dela lá de psicólogo. Acabou. Mas ela tem acesso, tem acesso a esses testes. Ela tem acesso, só que como psicóloga. Não é porque eu posso que eu devo. Sim. Né? Eu preciso Nem ter tudo que eu posso me convém. Exato. Porque, gente, é muito complexo, é muito estudo, é muito envolvimento. Você vê, eu tenho 2 pós-graduação na área e quando sai um teste novo ou quando ele é reavaliado, reescrito, vou eu fazer o curso outra vez. Por quê? Porque eu tenho que aprender toda a dinâmica daquela avaliação antes de eu colocar a prova com o meu paciente. E outra, você tem um investimento muito alto. Então, eu estava falando com a Adriana, a quantidade, eu queria até trazer os meus testes para vocês olharem, pelo menos as caixas, mas assim, primeiro, eu não posso deixar vocês abrirem, porque eles são restritos aos psicólogos. Né? Você queima teste, eu não posso botar na internet isso, apesar de que tem colegas que fazem. Sim. Né? E é muito investimento e eu vou comprar testes para aquele público que eu atendo. Eu não vou comprar teste para idoso se eu atendo criança. Sim. Né? Então, ainda tem isso. E eu preciso aprender como é que eu vou lidar com aquilo, em que caso que eu vou usar cada avaliação. Porque depende da queixa, não é um sapato serve em todos. Então, qual que é a queixa dessa criança? Porque a queixa vem genérica, principalmente de escola. Criança está desatenta, não segue regras, não para no lugar, não segue regras, não consegue acompanhar, está tirando nota ruim, não é assim? Vem aquela queixa genérica. Então, vamos por partes. O que é uma avaliação neuropsicológica? A escola pede, ou o pediatra pede, ou o neurologista pede. Tá? E nós vamos chegar por que eles pedem. É um processo, e eu não posso... falar tanto, é processo avaliativo. A mãe e o pai não vai sentar com essa criança na minha frente, eu vou dar 3 folhinhas, ele vai fazer um teste, eu vou falar, seu filho tem isso. Isso chama cartomante.
Tá? Não é isso. Né? Com todo respeito às cartas. Por favor, cartomante. Não. Nós respeitamos vocês. Respeitamos, mas eu não tenho esse poder de vir a mim o que é a problemática dessa pessoa em um estalo. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer uma anamnese. Pra você ter noção, eu mando uma anamnese por e-mail para esses pais, porque ela é extremamente longa. A gente estava conversando aqui, eu falei, quantos anos você começou a usar óculos? Tudo é importante. Pai, mãe, o que você lembrar, escreve aqui para mim. Vou sentar e fazer a primeira sessão com esses pais. Eles vão me falar coisas que não escreveram. Eu vou entender a dinâmica dessa família. Se é o pai e a mãe, se é a avó e a mãe, se é a avó e o pai que estão ali, porque a gente não sabe quem vem. Sim. Padrinhos. Os padrinhos vieram trazer a criança. Eu falei, mas cadê a autorização dos pais? Então, tem toda essa dinâmica, né? Aí, a primeira sessão, eu vou fazer vínculo com essa criança. Quem que é essa mulher aí que quer saber de mim? O que eu penso, o que eu faço? Eu preciso fazer vínculo, porque a avaliação neuropsicológica é chata. A criança vai ficar ali usando de recursos que ela às vezes não tem ou não sabe usar. Que é prestar atenção, seguir regras. Então você tem que fazer acordos, né? Olha, faça o seu melhor, vamos ver se a gente consegue fazer essas atividades aqui hoje. Né? Eu tenho uma caixinha cheia de cacareco lá, lápis, borrachinha. No final você vai poder escolher algum brindezinho. Por quê? Porque eu preciso motivar essa criança, porque não vai ser numa sessão que eu vou fazer todos os instrumentos com ela. E ao longo desta pesquisa, desse processo avaliativo, às vezes eu fiz uma lista de testes que eu quero fazer com essa criança e no meio do caminho eu falo, opa, eu preciso fazer outra coisa. Então, a maneira que eu vou fazendo, eu vou corrigindo. Também é dinâmica, né? E eu vou olhando e falando, mas espera aí, porque uma coisa é a história que os pais trazem, ou que a escola conta. Outra coisa é a realidade que está acontecendo. O que é a avaliação neuropsicológica? É como está funcionando o cérebro dessa pessoa. Com todas as emoções e a personalidade dela. Então, eu vou avaliar tudo. Na avaliação psicológica, que não é a neuro, eu só vou avaliar o estado emocional, a personalidade, alguma coisa do cognitivo. A neuro, não. Eu vou avaliar a neuro é o quê? Cognitivamente. Como funciona o meu cérebro nesse mundo? Com os estímulos que chegam, como eu respondo? Com tudo que eu tenho? Com a minha capacidade de atencional, de memória, de função executiva, de processo de comportamento adaptativo no mundo. Então, é complexo. Uma criança. Um influencia o outro. Se é uma criança Total. que está passando por questões emocionais, ela pode apresentar Total. sintomas de um TDA. E, na verdade, ela Total. está num ambiente... E isso é uma das questões que eu quero levantar aqui, porque está uma moda. Né? Uma moda de todo mundo tem TDAH, todo mundo tem tá no espectro autista. Ficou bonitinho falar. Há um tempo atrás, você se lembra que todo mundo era bipolar? Fulano é bipolar, por isso que uma hora ela tá feliz, uma hora ela tá triste. Então, assim, é muito complexo, né? Uma avaliação. Então, eu vou caminhando, a gente vai avaliando, e eu vou. Como que eu fecho um diagnóstico? Quando eu tenho fatos, né? Porque são suficientes para falar. Aí eu vou olhar o DSM, né? Que é o livro. Em média, dura quanto tempo um diagnóstico? Olha, eu fico geralmente 2 meses para fechar. Por quê? Encontros semanais? Os pais não têm tempo de trazer essa criança 3, 4 vezes na semana. Essa criança vai na escola, ela tem atividades, ou ela mora longe, ou série de fatores. Então, e eu tenho um monte de paciente. Então, uma vez por semana essa criança vem. A não ser que seja assim, olha, eu preciso desse laudo para ontem. Então, nós vamos marcar 4 sessões por semana, mas aí também tem um impacto, porque a criança fica exausta, ela não quer, é cansativo. E aí influencia no resultado. Exato, influencia no resultado. E se a criança tem um transtorno generalizado de ansiedade, vai aumentar o transtorno de ansiedade dela. Então tem que ter muito tato, tá? E aí, tá, se você pensar aí que a gente vai ficar umas 8 sessões com essa criança, de 6 a 8, incluindo a primeira que é de vínculo, ainda tem uma com os pais e uma devolutiva. Nós estamos falando de 10 sessões. No mínimo, né? Vamos Por dizer aí, assim, por aí. Com adulto vai mais rápido? Vai, porque ele sabe o que tá, ele está ali porque ele quer.
A criança foi levada, né? E como que o pai precisa... Por que eu vou levar, né, o meu filho para fazer uma avaliação neuropsicológica? A escola vai pedir. Não é porque a escola está sendo chata, tá? É porque a escola está vendo que não... Está fora. E é mais na rede particular ou na pública também? Vem de tudo. Vem de tudo. A rede pública já tem esse olhar de abordar a criança, Também, encaminhar. Também. A rede pública, o que as pessoas às vezes não sabem, é que eles têm profissionais da área da pedagogia com formação em neuropsi, que vão fazer rastreios e que talvez vai precisar só de uma confirmação desse diagnóstico, e a própria escola vai fazer o acompanhamento e a reabilitação dessa criança, tá? Muitas vezes os pais não têm condição, e esse profissional da pedagogia, ele tem a sensibilidade de começar ali talvez um tratamento de reabilitação, mas dentro dessa hipótese diagnóstica, ele não sabe. Eu acho muito complicado, mesmo para um médico, um pediatra, um neurologista, virar assim, uma consulta de 10 minutos e falar, seu filho tem isso, toma isso aqui. Tem muito. Tenho na família exemplos disso. Olha, porque você pensa o seguinte, né? Minhas colinhas aqui, várias coisas. A gente tem 4 tipos de atenção, vários tipos de memória. Qual que está afetada? É a de trabalho. Memória operacional, é a episódica semântica, de curto e longo prazo. Isso. Você vai ver, por exemplo, quem trabalha com idosos, a de longo prazo está preservada, de curto prazo que não está. Ele lembra de coisas quando ele era criança, mas ele não sabe que ele almoçou. Então, eu preciso saber qual que está sendo o impacto e o prejuízo para esse indivíduo para eu poder medicar, porque os remédios eles têm atuações diferentes. Também. A abordagem é diferente. E uma outra questão muito importante, esses, eu vou chamar de sintomas, eles se sobrepõem. Uma criança que tem um quadro de TDAH, né, de desatenção e hiperatividade elevado, muitas vezes vem para minha mão com um diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista. Ele não é. Ele não é. Às vezes vem com uma hipótese diagnóstica de um TDAH e ele tem transtorno do desenvolvimento intelectual, que é a deficiência intelectual. E aí ele não tem transtorno de aprendizagem. Ele não tem, porque ele está numa outra categoria. E aí a reabilitação é outra, o acompanhamento é outro. São coisas muito diferentes. Mas está colocando todo mundo na mesma caixinha e falando, é isso. Então a gente diagnóstico em uma consulta só, sai correndo, né? Não aceite diagnóstico. Alerta. O nosso intuito, né, Ari, quando a gente pensou em trazer a Lara, era justamente trazer esses saberes para os pais, para você que está nos assistindo, justamente para saber identificar o bom profissional, saber para onde ir, certo, a quem procurar, porque é o que a gente falou agora no começo, né? As redes sociais estão aí. Eu já vi testes de TDAH online ainda para você saber qual é o tipo do seu TDAH. E essas coisas são complicadas porque, veja, a gente não quer restringir informação, não é esse o objetivo, mas é que elas sejam corretas. Exato. Porque senão a gente, como você falou, né, há 15 anos atrás era todo mundo bipolar. Agora é todo mundo ou TDAH, ou autista, ou também narcisista. Agora narcisista também tá na moda. Tá na moda. Então, e são coisas que são sérias, eu pelo menos entendo como questões sérias. Eu trabalho muito com criança e com adolescente, percebo como um diagnóstico bem colocado, ele é importante para a criança ter oportunidade de se desenvolver dentro daquelas questões dela, e como às vezes essa banalização, acho que é essa palavra, né? Uhum. Essa banalização, ela atrapalha o desenvolvimento da criança. Eu sempre gosto de dar o exemplo na pós, que eu estou terminando agora de neuropsicomotricidade, como tem mães nessa pós.
Mães que estão lá, profissionais da não área. são, elas estão lá porque perderam janela de oportunidade das crianças, ouviram às vezes de médico ou de outros profissionais da saúde, ai mãezinha, cada criança tem seu tempo, e perderam janelas importantes e que agora, enfim, cada um no seu quadrado, a gente não está menosprezando nenhuma área da saúde, nenhum profissional, mas foram mães que falaram assim, não, eu vou me informar agora na fonte, com os autores, com os artigos, para saber como ajudar os meus filhos, como ajudar o meu filho, ou um sobrinho, ou o meu afilhado, porque às vezes existe essa negligência, esse diagnóstico de 10 minutos, esse teste online no Instagram, e essa medicação também, às vezes sem critério, né, Lara? Olha, a medicação, gente, ela é vital para pessoas que realmente sofrem de um transtorno que necessita de uma correção química neurológica, tá? Ela vai se beneficiar disso, porque fisicamente o corpo dela não colabora. Tá? Se você tem uma taquicardia, você não vai tomar uma medicação. Se você tem diabetes, você não vai tomar a medicação, porque é neurológico, você não vai. Então, é uma prepotência do ser humano achar, eu dou conta. Não. Mas só isso também não resolve. O que é muito importante a pessoa entender que remédio não vem de Hogwarts, né? Ele não vai vir. Não é uma poção mágica do Dumbledore que você vai tomar e ficar, né, resolver. Não é. Queria que fosse, mas não é. Tá, você pensa, vamos pensar lá. Por que dá o boom com 6 e 7 anos de idade? É porque entrou na escola? Eu acho que essa é uma pergunta. Porque é muito... Crianças menores de 6 anos, tá? Você primeiro passou os 1000 dias, os 3 primeiros anos de vida dessa criança, que ela está fazendo download de tudo. Aí você tem uma poda neurológica, que o seu organismo fala, olha, eu preciso disso, isso aqui eu vou jogar fora. Daí ela vai começar a se perceber mais no mundo, que é quando a criança começa a se perceber e ter as interações sociais, que ela fica, né, o que eu faço, o que eu não faço, vai entendendo ali o que é limite, etc. Com 6, 7 anos é quando ela tem uma necessidade atencional muito maior e das funções executivas, principalmente do controle inibitório. É quando ela não vai fazer xixi na cama à noite porque vai molhar a cama dela. Então, ela vai segurar ou vai levantar e vai ao banheiro. Certo? Ela vai começar a entender que o coleguinha também sente dor. Então, eu não posso bater nele quando eu quero o brinquedo. Então, é esse boom. Eu preciso sentar na escola, mesmo que eu queira levantar para brincar, e prestar atenção. Então, você vê o componente socioafetivo, né, cultural. É a necessidade da criança se adaptar. Né? E aí entra muito, aí a criança vai para a escola. Ela não para quieta, ela não sente. Será que essa criança tem transtorno de ansiedade? Será que ela tem um TDAH? Será que ela está no espectro autista ou será que ela não tem limite? E os pais não querem ouvir isso. Você me desculpa dizer, essa é a realidade. Um monte de pai, ele prefere, tem um pai que não quer medicar porque acha que vai dar ruim, sabe? E tem aquele pai que não quer aceitar que poucas mudanças na rotina familiar vão beneficiar muito essa criança, mesmo que ela esteja no transtorno de atenção e hiperatividade. Ainda mais se ela tiver. Olha, a gente, como sociedade, está aturando coisas e aceitando o que é inaceitável. Eu comentei com a Adriana, vamos pensar aqui num cenário, tá? Pensa num consultório de dentista. Geralmente uma coisa mais quieta, mais estéril, todo mundo quieto, uma recepção de um dentista, tá? Você chega, fala com a secretária ali e tal, fica sentado esperando a sua vez. Você imagina você chegar numa recepção de dentista e já tem um impacto de um barulho altíssimo, de uma coisa que você não entende o que é, parece uma gritaria. Você olha para a TV, tá passando receitas, fala, não é aquilo. Né? Olha para a secretária, ela te faz uma cara assim e você olha quem está sentado. Tem um bebê conforto no meio da sala, no chão, com uma criança virada de costa para quem está sentado na cadeira. Uma senhora
como se ela estivesse na praia, com os pés para cima da cadeira, de short, olhando num celular, e um menino de uns 10, 11 anos, com a mão no joelho, o celular no chão, na maior altura, olhando aquilo. Você acha aceitável essa cena? Por que que ninguém foi lá e falou, inclusive eu, chegar para essa criança e falar, oi, ou você põe o fone, tá? Ou abaixa o volume que você está incomodando as pessoas. Então, a gente exige que a criança também tenha comportamentos que ninguém ensinou ela a ter. Certo? A vontade que deu foi essa, mas não deu nem tempo, porque a mãe saiu de lá, era a avó com os 2 netos, eles juntaram as coisas e foram embora. Agora, você imagina se essa criança vem para uma avaliação neuropsicológica comigo que ele não consegue ficar parado na escola. É fácil, assim, chegar e falar, ele tem um TDAH ou ele tem... Não, eu preciso avaliar o quanto disso é uma falta de treino, porque disciplina é treino. De eu controlar os meus impulsos e fazer o que é necessário, não só o que eu tenho vontade, o que é realmente um transtorno. Eu não tenho recursos neurológicos para fazer isso, para me controlar. Então, envolve a família. Por isso que você trouxe essa questão de que só a medicação não resolve. Porque, por exemplo, Exatamente. a mãe percebeu, a escola percebeu, levou para a Lara. A Lara fez o processo de avaliação com a criança, chegou realmente num diagnóstico X e volta então para o caminho para o neuro. Aí volta para o neuro. Aí o neuro sugere, vamos supor, né, aqui, sugere para a família, olha, medicação. Eu sugiro a medicação. Mas então, tem a medicação e tem todo um trabalho que precisa ser realizado com a criança, certo, que pode continuar sendo com o neuropsicólogo ou não. Aí são depende. Com outros profissionais. Aí depende, porque assim, eu trabalho com avaliação. Eu não tenho tempo ótimo. Para fazer reabilitação e acompanhamento. É reabilitação que é o Ou é o acompanhamento, nome, tá? Porque imagina, se essa criança tem 11, 12 anos, ele está há 12 anos vivendo sem controle inibitório. Quer dizer, eu não inibo as minhas vontades. Porque o que é o TDAH? Tudo tem prioridade atencional. Eu não consigo selecionar um em detrimento de outro. Estou aqui falando com vocês, mas sei lá, eu estou escutando a chuva lá fora. Tudo tem o mesmo padrão, tudo tem a mesma prioridade. Isso que é o TDAH. E eu tenho dificuldade de selecionar o que eu preciso prestar atenção agora. E um dos fatores essenciais, eu não consigo me controlar. É muito comum o TDAH estar ligado a compulsões alimentares. Isso. Por quê? Porque eu não consigo me controlar. E ainda tem uma questão maior ainda, que eu vou falar e que vocês vão identificar. Quase toda mãe que chega com criança nesse quadro fala assim, e eu não entendo porque ele fica horas no videogame. Hiperfoco. Não, é dopamina. dopamina. É dopamina, não é nem o hiperfoco, é dopamina, porque como eu não consigo por mim mesmo selecionar a prioridade atencional, eu vou fazer aquilo que me dá mais prazer. Então, tudo que me dá descarga de adrenalina, Comer, por isso a compulsão por comida. eu faço. Eu estou num lugar, eu quero sair correndo e gritando, eu saio correndo e gritando. E é importante isso que você traz, Lara, porque é preciso que nós tenhamos a consciência de que existem algumas coisas hoje na sociedade que são feitas para essa descarga excessiva de dopamina. Sem dúvida. Rede social é assim, os joguinhos celulares, os jogos, esses outros. Então Comida existe... hiperpalatável. A Ari domina bem essa área da alimentação dos ultraprocessados. Então é óbvio que uma criança que ela vai experimentar um não sei nem se pode falar marca aqui, mas aquele salgadinho cheio de glutamato e de todas as coisas. Colorido, depois você vai dar uma bichinho. depois vai dar uma vagem para ela. Ela não legal. vai querer. E não é uma questão de que a criança é simplesmente enjoada, é porque olha, ela foi exposta a uma sensação muito exacerbada, né? E que ela não vai conseguir com a vagem. E ela não tem nem maturidade, né, Lara, para lidar. Não, Adriana, eu tenho outra coisa também, que é assim, de onde vem esse transtorno do neurodesenvolvimento? Ninguém sabe. Tem uns que são realmente congênitos, porque foi exposto a abuso de substâncias, ou álcool, má formação, ou má nutrição.
tem uma série de questões. Às vezes a criança muito pequena passa por traumas, né? Se você for ver a lista de problemas do neurodesenvolvimento, é uma coisa imensa. E as pessoas só falam do bendito TDAH. Então, assim, tem transtorno do espectro autista, é lógico, né? Do desenvolvimento da coordenação, que você estava falando dentro do carro, onde a gente estava vindo. Tem transtorno de desenvolvimento da linguagem, que é uma dificuldade de aquisição e uso da linguagem. Tem transtorno de aprendizagem, que isso inclui dificuldade de leitura, que é a dislexia, descalculia, tem a disgrafia, né? Tem os transtornos de desenvolvimento intelectual, que hoje, né, a gente não fala mais o DI, ou retardo mental, igual falava antes, que essa pessoa ela tem uma condição cognitiva com prejuízos. Você não vai esperar que essa pessoa... Ai, pode tudo. Não, não pode, porque você está causando uma frustração enorme nessa pessoa, exigindo que ela tenha uma performance que ela não vai conseguir entregar. É sinônimo de fracasso na vida? Não. Ela tem inúmeras atividades que ela pode fazer que estão dentro das possibilidades dela. E é isso que quem faz a reabilitação e o processo depois, com um laudo bem feito, vai ajudar essa família e essa pessoa. Porque senão essa reabilitação, ela fica bem entre aspas e é um tiro no escuro, né? É lógico, você não sabe o que você está tratando. Se eu recebo, por exemplo, uma criança no estúdio, no meu trabalho de psicomotricidade, sem esse direcionamento... O que você vai fazer com ela? Eu vou fazer o quê? Exato. Eu vou fazer tudo e não vou fazer nada. Então, tem os tics, que inclui a síndrome de Tourette, que a criança fica falando e gritando, né? Tem crianças no espectro obsessivo compulsivo. Criança? Tem. E geralmente são causados por traumas. Ela necessita daquela ritual para se acalmar. Como ela não tem o equilíbrio ainda interno de um adulto, de pensar, olha, não é assim e tal, ela desenvolve isso porque ela precisa, e dali se você não e aí você fala, ela tem estereotipia, ela tá no TEA. Não, às vezes ela tem um transtorno obsessivo compulsivo. Essa criança, ela não tá falando, ela tem problema de linguagem, talvez ela tenha a ansiedade. Olha só que importante. Então isso, é muito complexo. E uma coisa que eu fico abismada, gente, depois de 2 pós-graduação, de formação, de anos de estudo, como as pessoas hoje elas querem diagnosticar, porque acha bonito. Ela quer ser clínica, porque ela acha bonito. Gente, você é responsável para sempre em tudo aquilo que você assina. Você é eternamente responsável por aquilo que você assina. Então é o seu nome, é a sua profissão, é a sua ética que está ali. Não é porque eu posso fazer um diagnóstico que eu vou. Se eu sei que eu não tenho condições e não tenho nem acesso aos instrumentos necessários para eu chegar nessa conclusão. Eu já tive paciente que chegou 8 semanas eu com a criança, chegar para os pais e falar, olha, a gente vai dar um tempo e vão voltar porque eu não estou conseguindo fechar diagnóstico. E buscar ajuda de supervisão. Buscar ajuda com um neurologista, com um psiquiatra, sentar e fazer grupo de estudo, falar, galera, me ajuda, para achar esse lugar, porque é muita responsabilidade você taxar uma pessoa e colocar ela num espectro ou num transtorno que ela vai levar para a vida. Essa honestidade intelectual, né? Que isso se chama ética. Essa ética, essa honestidade. Essa ética profissional. Eu tenho muito medo de ir para a rede social e ficar falando disso, falando daquilo, porque não sei se vocês sabem, no nosso código de ética do psicólogo, o psicólogo só pode ensinar psicologia em cursos para psicólogos. E o que você mais vê, porque as pessoas querem ter visualização, monetizar, é ensinando psicologia em postagem de rede social. Então, isso é muito sério, porque aquele pai que está desesperado, ele vai se agarrar em qualquer coisa. Ele vai se agarrar em qualquer coisa. Promessas, né? Toma aqui que vai dar certo. Então, você perguntou, como que eu sei que um profissional, um bom profissional? Gente, via de regra, vamos pensar. Começou a te oferecer mundos e fundos e prometer milagre, desconfia. Outra, vou dar um diagnóstico rápido. É isso. Você, quando é com você tem alguma doença, você não pede uma segunda opinião? Como assim, em 5 minutos falou que eu tinha? Peraí, você vai fazer isso com seu filho? Né? Valor. Vamos parar e pensar, por que uma avaliação neuropsicológica ela é cara? É cara.
porque eu fico só em avaliação de 10 a 12 horas, fora o tempo que a gente fica Com o paciente, com a criança. Elaborando laudo, estudando, fechando diagnóstico, tudo que eu investi, estudei para chegar até aqui. Os testes que você comentou agora, que todos são os instrumentos. Mas você não vai usar esse teste com meu filho, mas eu preciso ter uma gama para poder oferecer um serviço bom. E para eu oferecer um serviço bom, eu estou sempre estudando, eu estou sempre fazendo curso, eu estou sempre indo em congresso, estou sempre comprando artigo, revista Então, assim, para você ter um profissional gabaritado que vai te dar um diagnóstico que você pode confiar, ele vai ser caro. Não vai ser barato. Vamos pegar aqui um exemplo completamente fora. O que a gente tem mais visto nos programas de notícia de domingo é moças jovens morrendo porque fizeram procedimentos estéticos com pessoas que não estavam gabaritadas. E aí você fala, o que essa pessoa levou lá? O preço. Porque quem é da área, estudou e é bom, ele vai cobrar caro, não vai vir de graça. Não é R$500. É a mesma comparação. Por quê? Porque aquele médico, ele fez um monte de especialização, ele estudou, ele tem que ter uma sala própria, ele tem que ter uma clínica para fazer aquele procedimento. Por que psicólogo é diferente? Não é. Então... a gente tem que mudar essa cultura também, porque eu me sensibilizo muito, Lara, se você me conhece, e a Ari também, porque eu trabalhei muitos anos com crianças de baixa renda. E tanto as ditas típicas como as chamadas atípicas. E eu sempre me sensibilizei muito, porque me parecia que o acesso dessas crianças, não só, e desses pais, não só à informação, mas também à informação e aos tratamentos e às possibilidades, era restrito. E eu continuo acreditando nisso, mas também conheci pessoas dentro dessa realidade que se esforçavam. Por um outro lado, parece que as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, parece que elas têm mais acesso, mas agora eu tenho dúvidas, sabe? Eu tenho dúvidas, não só sobre o acesso, como também a esse embaralho de rede social que deixa os pais em dúvidas, eles não saberem nem que profissional eles vão procurar. E eu achei muito bacana isso que você trouxe, porque eu acho que, primeiro, né, assim, isso é uma crença da Adriana, não tem nada a ver com a técnica Lara. Mas eu acho que as mães têm um sexto sentido, assim, de... Não sei, ela pode até entrar em negação, mas tem tem alguma coisa que não tá legal. E essa negação essa negação ela tem prazo de validade. Porque a realidade ela chama, né? Então o primeiro profissional, as consequências, né? O primeiro profissional, a mãe que tá ouvindo a gente agora, o primeiro profissional é o pediatra? Crianças até 16 anos, né, que vai ao pediatra, é o pediatra. Ou a escola, tá? Então escute. Vamos lá, como que uma mãe vai abordar isso com o pediatra? Digamos que a escola tem uma abordagem mais livre, a criança não é muito limitada ali, e aquilo vai passando. Ou ela de uma escola pública com menos recurso e aquilo vai passando. Existem pontos que a gente tem que prestar atenção como mãe, pai e mãe. O que eu penso? Se eu vou sair com meu filho, e a primeira coisa que eu penso é, ai meu Deus. Tá? O que esse ai meu Deus? Meu filho não consegue se comportar, ele não consegue estar nesses ambientes, porque eu tenho que agarrar na mão o tempo todo, vai me dar trabalho, por isso que eu não vou, já não saio por causa disso. Opa, o que é que está acontecendo aí que uma criança de 6, 7, 8 anos não consegue ir tomar um bolo com um refrigerante na casa da madrinha, no fim da tarde, num sábado, porque ele não deixa ninguém conversar, porque ele chega na casa da pessoa, ele pula no sofá, ele abre os armários, ele mexe em tudo.
uma criança de 3 anos que faz isso, ele ainda não tem a consciência do outro, do espaço do outro. Realmente, você tem que estar ali cercando, falando, não põe a mão na tomada, não faz isso, né? Você senta ali, ele enfia a mão no bolo, ó, tem que esperar, a mamãe vai cortar para você. Agora, uma criança de 7 anos que está com esse comportamento, está fora da janela de desenvolvimento dele, porque a gente fala muito do neurodesenvolvimento de crianças bem pequenas, só que lembra que o seu cérebro vai desenvolver até 25. Então, eu tenho comportamentos e atitudes que são esperados para cada idade. Isso, essa história, a gente falou, né, no outro episódio com a Maíra, essa história de cada criança tem seu tempo. Não tem. Eu já falo aqui, Você lembra a frase que ela usou? Ela falou... Eu dei o exemplo da minha professora que ela disse. Ela falou isso. Ela dizia, não, cada criança tem o seu ritmo. Um tempo tem cada tempo para cada coisa. Porque você tem as janelas, que fechou aquela janela, o seu cérebro agora está empenhado em outra coisa e aquele momento passou. Então, e o limite, essa coisa do limite, de desenvolver o controle inibitório, ele tem época. Quer ver uma coisa? Você lembra que há pouco tempo eles estavam fazendo mostrava na internet, botava uma criancinha com 2 chocolates. E falava assim, olha, eu vou deixar um chocolate aqui, eu vou levar o outro, quando fulano voltar, quando a mamãe voltar, se você não comeu esse, eu te dou o outro. Eu te dou os 2. Crianças muito pequenas, elas não têm controle inibitório. Por quê? Porque ela não tem a noção de tempo e espaço, quanto tempo vai demorar. Né? Você vai na mercearia e volta, ela olha para você, parece que você voltou do Japão. Né? Que saudade imensa, ela não tem consciência temporal. Então, tem uns que cheira, né? Cheira, dá uma lambidinha. Dá uma lambidinha. Tem um muito fofo, que tem 2 criancinhas bem pequenas, são irmãos. Um olha pro outro assim, aí o menorzinho dança, enfia na boca, o outro come também. Então, assim, ele não tem capacidade de controle inibitório, mas isso tem uma época para se desenvolver. Até os 7? Antes. 4, 5 anos, a criança já tem que entender, ter essa abstração que eu vou ganhar mais, eu posso esperar ela ir e voltar, né? Ela pode até cheirar e ficar com vontade. Eu sei segurar a minha vontade, isso é crucial para o desenvolvimento humano. Mas isso não quer dizer que os pais ou os cuidadores não possam, com uma criança de 3 anos, já ir trabalhando esses conceitos com ela. Com certeza, com certeza. Se tem um instinto que o ser humano não vem programado, é limite. Quem dá é o meio, tá? É limite. O resto você vai sugar, você vai sorrir, não tem os instintos? Sim. O limite não, o limite é social, você que vai dar. Crianças... Então, o limite é epigenético, é o meio. Exato. Isso. Então, essa história, só não dou pro meu filho o que eu não tenho, ele pode tudo, você tá aleijando a sua criança. Literalmente, porque você está abrindo portas para transtornos e dificuldades na vida incalculáveis. E como que você faz quando você está com um paciente que, claro, tem os pacientes que têm um fator genético que realmente precisa de intervenção, só que às vezes não tem nada com a criança e o problema é esse, é o limite. Como é que você fala isso para os pais? Então, por isso que tem que ser uma avaliação bem complexa, porque eu vou mostrar os fatos. Não tem TDA. Eu vou mostrar, falar, olha, cognitivamente ele não tem nenhum prejuízo. Olha, ele tem sustenta a atenção dividida, alternada, ele consegue, ele não tem nenhum prejuízo. Então, o que está acontecendo? A gente vai precisar, pelo relato, e como eu falei, eu faço visita escolar. Fica com a babá, eu vou entrevistar a babá, fica com a avó, quero entrevistar essa avó, vai no balé, eu quero saber como que está acontecendo. A dificuldade do seu filho é disciplina. Ele não sabe. E você fala isso? Tem que falar, ele está me pagando para isso. E como que é? 90% não saem de lá querendo me matar. Porque assim... E tem os diagnósticos... Como está na moda, os pais querem o diagnóstico. Meu filho tem TEA. Porque isso exime a minha responsabilidade. Meu filho tem TDAH, isso exime a minha responsabilidade. Eu já ouvi de pai falar, mas nem eu gosto de rotina. Então, como que você quer esperar que o seu filho... E outra, uma coisa leva a outra. Se eu tenho uma criança que já tem uma dificuldade atencional, que já tem um prejuízo, né, atencional e de hiperatividade, que não tem controle inibitório, dá mais trabalho.
Então, o que eu faço? Eu cedo às vontades dessa criança. Então, eu só estou me prejudicando cada vez mais. Né? A gente, digamos, você vai num aniversário, num lugar, uma criança pequenininha, talvez você até peça a pessoa, olha, você não tem um lanchinho para eu dar antes, porque a criança é pequena, não consegue esperar. Mas uma criança de 8, 7, 8 anos, que tem uma mesa posta, e a mãe vai lá e começa a servir tudo para fazer um pratinho para o filho, que está pulando no sofá na sala, porque ele não pode sentar com os adultos. Né? Aquela história, eu tenho um aniversário, um evento para ir na casa do chefe do meu marido, é para ir todo mundo, eu já fico com a mão na cabeça, como é que vai ser? Sabe, uma criança que não se controla, que a escola está falando, que a vizinha falou, que a amiga falou, que todo mundo falou, e os pais se fecham em copas e falam, não, mas é porque ele é muito inteligente. E isso é uma outra coisa que vem muito. Né? A escola não entende o meu filho. Não, é porque ele é super dotado. Aí vem com um monte de viagem, criança cristal, criança índigo e um monte de coisa, porque é presente de Deus para o mundo. Todas as crianças são presentes de Deus para o mundo. Né? A criança é uma bênção. Então, assim, elas trazem alegria, claro. Agora, para diagnóstico de altas habilidades, primeiro, só testa inteligência psicólogo, porque a gente é que tem acesso aos testes que são específicos. Nenhum outro profissional vai ter esse acesso. E eu já vi laudo de fono falando que a criança tinha altas habilidades. E é tudo que a mãe quer ouvir. Ai, meu filho é especial. Eu já vi laudos de pessoas renomadas errados. E no laudo escrito, é que não conseguiu fazer todo o processo avaliativo porque a criança não ficava quieta. E embaixo, o diagnóstico. Como assim? É possível? Como assim? Né? E depois essa criança não tinha nada daquilo, eram outras coisas, era um TOD com um TDAH avançado. TOD é o quê? Transtorno opositor desafiante. É aquela criança que tudo que você fala com ela, ela fala o contrário. E é em todos os ambientes. É assim, vai brincar, tem que ser a brincadeira que ele escolhe da maneira que ele faz. Na escola, ele desafia a autoridade do professor. Em casa, ele fala, não, porque não sei o quê. Você vai na sua casa, está pulando no sofá, você fala, olha, né, eu quero comer na sala. Você fala aqui em casa, a gente não come na sala. Então, vamos fazer outra regra. Tá? Então... E aí eu te pergunto, tá, essa criança sofre... Eu tô rindo de nervoso. Sofre desse transtorno. Assim. Você tem aluno assim, eu tenho certeza que ela tem aluno porque assim, essa criança sofre desse transtorno, sim. Mas ele é muito favorecido também pela atitude social, sociocultural, familiar. Assim, tem algumas coisas que eu acho que é importante você trazer pra gente aqui, tá, Lara? Eu vou pegar tudo isso que a gente falou agora. Eu vejo isso, que o diagnóstico, às vezes, ele chega para a família como um alívio. Sim. Porém, é preciso a gente entender, e isso eu acho que é uma cultura que precisa ser implantada, e um olhar para a infância está aqui para isso. Papai e mamãe recebeu o laudo da Lara, neuropsicóloga, TDAH. Ufa, alívio. Vou dar não é minha culpa. Então não é a minha culpa. Veja, esse laudo, ele não é uma muleta. Não é uma muleta, não é uma condenação daquela criança. De jeito nenhum. Ainda há trabalho a ser feito. Então perceba, você vive um alívio, mas esse alívio é um alívio falso. Porque existe trabalho a ser feito. Trabalho. E eu preciso falar algumas coisas. Primeiro, um laudo não é para sempre. Isso é importante. Você faz um também. laudo, ele é forever. Não, nós estamos falando de uma criança que o cérebro está em desenvolvimento. Então, hoje, ele tem prejuízo em memória episódica. Tá, mas eu trabalhei isso. Daqui a 2 anos, essa criança, o cérebro dela é outro. Eu preciso reavaliar esta criança. Isso. O transtorno vai sumir? Não. Mas o que ele melhorou? Que prejuízos tiveram melhoras? Quais tiveram pioras? Né? Então, a gente precisa reavaliar constantemente para ir adequando essa criança. Gente, para que a gente faz isso tudo? Por que uma pessoa vai fazer isso tudo com uma criança? Ou um adulto que descobre? Eu preciso melhorar a minha qualidade de vida. Para crianças essa criança precisa ser autônoma. Ela precisa dar conta dela.
Não adianta ela ficar batendo com o mundo, por quê? Dentro da sua casa você vai aceitar o inaceitável fora. Tá? Às vezes a criança tem um transtorno opositor, ela vai, né, bater boca, ela não vai aceitar. E quando ela tiver um trabalho, o chefe dela falar, olha, você tem que cumprir horário, você tem que fazer isso, como é que fica? Né? Ah, porque ele tem um TDAH, ele tem dificuldade atencional e hiperatividade. Tá? Como que ele vai lidar sendo esta pessoa num mundo que vai exigir dele atenção, comprometimento, envolvimento? Ele precisa ser autônomo, autonomia. A mãe boa é a mãe e o pai que se tornam desnecessários. Olha o corte aí. Tá? Essa é a mãe boa. Então, essa coisa que o meu filho, né, com 29 anos, precisa que eu tire a roupa do armário para ele, põe em cima da cama para ele trabalhar todo dia. Tá aleijando o filho. Já aleijou. E outra, é uma dependência emocional da própria família. Sim. Então, a necessidade isso tudo é feito para que a criança tenha autonomia acadêmica. Tá, eu tenho dificuldade, então eu vou ter que arrumar estratégias para estudar de uma maneira diferente, porque eu também quero ter sucesso na vida. Não adianta a gente ficar com um monte de laudo, com um monte de diagnóstico, com um monte de medicação. Qual que é o propósito? E nada a ser feito, né? Qual que é o propósito? Não é para aliviar a responsabilidade de ninguém. Isso. É que é um ser humano que precisa saber o que está acontecendo com ele, para ele arrumar estratégias para ser autônomo. Tem uma outra questão, Lara, que eu recebia muito das mães quando eu ainda estava no funcionalismo público como professora de dança para crianças atípicas. E as mães, a maioria muito simples assim, né? E falava assim, mas aí ele vai sarar, né? E, enfim, eu percebia... Na cidade onde eu trabalhava em especial, eu já falei isso para você, né? Eu achava eles tinham um trabalho excelente, público, para as crianças atípicas. E eu acho que tem até hoje excelente, a prefeitura maravilhosa. E obviamente que a gente via o avanço das crianças, desenvolvendo tônus, lateralidade, espaço-tempo, enfim, trabalhando todos esses pilares, a gente via a melhora. Mas é porque eu acho que existia uma informação que chegava para elas que as crianças eram doentes. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da doença, de síndrome, de transtorno, para também tirar um pouco, que não é uma gripe, as crianças não vão ser curadas de uma gripe, né? É uma condição, qual que é a maneira correta de dizer? É uma condição? O que eu falo? Sim, existe a diferença, né? Se eu tenho transtorno, é uma condição permanente, tá? De funcionamento daquela pessoa. É um transtorno, ela é acometida de uma condição neurológica, nós estamos falando, né, na área da neuropsicologia, para a vida toda. Não vai melhorar. Então, essa história de achar bonitinho falar que meu filho tem TDAH... Não vai sarar. Né? Não vai. Não vai sarar. Não vai sarar. Não vai... um dia não tem mais. Vai continuar tendo. O que ele vai ter é um desenvolvimento dentro da condição dele para uma melhor adaptação de condição de vida. E que pode ser incrível. Pode. A gente tem como exemplo a psiquiatra Ana Maria Barbosa Silva. Ela tem TDAH, ela conta que a mãe tem. Ela é médica, psiquiatra de sucesso, escreveu livros. Né? Agora, a maneira de funcionamento dela é diferente de uma pessoa típica. O que ela teve foi uma ótima oportunidade na vida de ser tratada para que ela conseguisse alcançar uma autonomia e uma qualidade de vida mesmo dentro do quadro dela. Essa é uma questão, tá? Uma dificuldade, vamos pensar crianças que começaram o ensino na pandemia, que tiveram aula só online. Ela estava na casa dela, de pijama, levantava a hora que ela queria, comia, no sofá gostoso da casa dela, na caminha dela, de repente você põe essa criança na escola. E aí ela tem um atraso acadêmico, ela tem uma dificuldade atencional, tudo para ela é novo e você quer que ela tenha a performance de uma criança que estava sempre na escola. Então, são coisas diferentes, tá? Então, eu tenho a dificuldade que necessariamente não está associada, pode não estar associada a um transtorno. Exato. E existe as questões decorrentes de um transtorno, que aí você leu alguns que são
Vários. Um monte. Um monte. E você ainda tem a disfunção. O déficit, né? O déficit é uma coisa que eu não tenho. Então, se eu tenho a deficiência que vem de déficit intelectual, transtorno de desenvolvimento intelectual, quer dizer que me falta. Não tem jeito de colocar. Nem com essa ideia da plasticidade, porque também tem uma venda dessa questão da plasticidade que é tudo podemos. Não, podemos. O que podemos é, dentro da realidade apresentada por aquela condição cognitiva daquele indivíduo, ele tem possibilidades de crescimento, mas dentro do universo dele. Tá? Então, não quer dizer que ele não possa aprender por repetição, que ele não possa adquirir, né, comportamentos. Criar novos caminhos, né? Ter ferramentas para lidar. Porque você tem os comportamentos adaptativos, né? Você tem ali uma pessoa que pontuou 69, 70 limítrofe para a deficiência intelectual, né? Para o transtorno do desenvolvimento intelectual. Mas você fala assim, mas ela tem um comportamento adaptativo bom, mas ela está com 11, 12, 15 anos. Mas e antes? Como que foi a aquisição de outros comportamentos adaptativos? Quais dificuldades ela encontrou? Então, isso é uma coisa que precisa ser dito. Não é porque a pessoa teve numa avaliação de coeficiente de inteligência ali 69, 70 ou abaixo, um pouquinho abaixo, que ele necessariamente ele é DI, que a gente chama, né, da deficiência intelectual, ou porque ele pontuou acima da média, acima de 109, ele é gênio e está na altas habilidades. Você é um conjunto de questões, de resultados para você chegar nesse lugar, tá? O que eu gosto de falar é o seguinte, vem meu filho é TDAH, mas ele é inteligentíssimo. Ele fica entediado, por isso que ele faz isso. Uma criança de altas habilidades, ele precisa ter 3 pilares, né? Criatividade, comprometimento na tarefa e desenvolvimento muito acima da média. São pessoas que têm vocabulário muito acima da idade, muito precoce, interesses muito diferenciados. Eles são extremamente bons em uma coisa que é fora, às vezes, do contexto dele. Uma criança que é alta habilidade, ele não fica debaixo de uma mesa numa festa engarrafada na perna das pessoas. Tá? Porque eu já ouvi esse relato. Não faz isso. Por quê? Porque ele tem a compreensão verbal dele é altíssima, compreensão do meio é altíssima. E, curiosamente, quando você faz a avaliação, à medida que você testa, né, para velocidade de processamento de pensamento, é um pouco mais baixo. Aí você fala, mas por quê? Porque como ele tem uma compreensão tão global que ele pensa mais devagar. Então, geralmente, são pessoas que observam muito. Eles têm muita tendência a ser mais reclusos e não hiperativos. Tá? E não estou falando que é a regra, tem as exceções, por favor. Sim. Agora, assim, vem com esse discurso, né? Porque é um lugar mais confortável de eu estar sobre o meu filho. Sim. Né? E não posso deixar de falar, gente, que a contribuição da internet é maravilhosa para a vida da gente. Quem vai falar que não é? É uma janela aberta para conhecimento, para tudo. Você aprende de, sei lá, furar buraco para achar água até tocar piano. Você tem lá. Só que me espantou muito quando eu fui fazer algumas pesquisas, alguns dados. Para você ter uma ideia, o brasileiro, a criança brasileira hoje, até 6 anos de idade, ele passa uma média de 6 horas na internet, nas redes sociais ou em jogos eletrônicos por dia. Como que isso não vai ter? Saber mais tempo que ele fica na escola. Mais tempo que ele fica na escola. Com descarga de dopamina o tempo todo. Como que esse cérebro depois vai conseguir se esforçar para aprender alguma coisa? Porque conhecimento é esforço, você tem que se esforçar, sentar parar. para ler um livro. Como que eu vou esperar que essa criança faz isso? Aí você tem índices de TDAH no mundo. É 6, alguma coisa, deixa eu ver aqui que eu anotei. Eu anotei porque eu falei, gente, é absurdo essa... onde que eu coloquei? Eu já não lembro mais, porque eu anotei tanta coisa. Mas assim, 6,25, tá? A percentual no mundo. O Brasil está em mais de 11%.
nas crianças nos jovens até 20 anos de idade. Aí você vai ver países asiáticos como o Japão, é 1,2%. Aí você pensa, mas o que eles fazem de diferente? Para começo de conversa, rede social, TikTok é proibido nesses países. Não pode. Né? Já tem um impacto. Pensa. Teve uma pesquisa que foi encomendada pela Microsoft e foi realizada pela Universidade do Canadá. E eu trouxe os dados aqui para vocês que são absurdamente chocantes, tá? O que eles descobriram? Que em 2003, onde que está? Aqui. Gente, eu estava olhando para ele agora. A gente vai conversando e vai esquecendo. Em 2003 foi feita uma pesquisa e eles viram que o tempo de sustentação de atenção do ser humano caiu. Ó, tá aqui, ó. Foram 112 voluntários canadenses para monitorar a atividade cerebral. Em 2000, a capacidade humana era de 12 segundos. Em 2013, caiu para 8 segundos. Você sabe quantos segundos tem um peixinho dourado de atenção? 9. Nós estamos com menos spam atencional, recurso atencional, do que um peixinho dourado. E por que será que a Microsoft pediu uma pesquisa dessa? Porque eles são responsáveis por aplicativos online e eles querem saber quanto tempo uma pessoa fica olhando uma informação na internet. Isso não vai ter um impacto na atenção, na concentração, na memória, nas funções executivas de uma pessoa? É muita ingenuidade falar que não vai. Então, a recomendação da Associação Americana de Psiquiatria é de 0 a 6 anos, é zero tela. Zero tela. E essa é a realidade que a gente vê? Não. Não é. Não é. Você pode ir no bairro... Zero tela seria nem televisão. Nem televisão. Nem desenho animado. Não. Não. Há anos atrás até falava, porque tem desenho que estimula. Estimula a fala, estimula... Não. A criança é sensorial. Ela precisa tocar a terra, pisar no chão, brincar, subir e descer para ela entender os movimentos dela. As crianças estão... Então, assim, o que é que está causando tanto diagnóstico de TEA e TDAH? É muito diagnóstico errado? Também tem. É uma super, né, quantidade de avaliações absurdas. Tem algumas pessoas que eu já ouvi alguns profissionais dizendo, não, é porque agora aumentaram o diagnóstico. Pode ser, Pode Lara. pode ser, mas é um conjunto, gente. É um conjunto. A gente é fruto do... Olha, outra anotação que eu fiz aqui. Vou aproveitar enquanto você procura, eu vou dar um recadinho aqui. Se vocês estão achando esse assunto interessante, ajuda a gente dando um like. Se tiver alguém que gostaria de assistir isso, compartilha. Ajuda bastante no crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e assine as notificações. Ótimo. Gente, olha só. De acordo com a Sociedade Americana de Psiquiatria, no mundo, de 5 a 12% das pessoas, isso de acordo, está lá no DSM-5-TR, que é um novo, no mundo sofrem dessa condição, desse transtorno de hiperatividade de atenção. Quer dizer, eu não consigo sustentar a minha atenção e não consigo ficar parado para que isso aconteça. Eu não consigo. Então, vamos fazer uma escala rapidinho aqui. Numa sala de 40 alunos, eu teria, se eu tenho 12%, eu teria 4 alunos, 5. Numa sala de 30, eu teria 4 alunos, 3 alunos, 6. Como que pode você chegar numa sala de 30, 40 alunos e ter 15 crianças eu já tive com TDA, com laudo de TDAH e TEA? De onde está tirando isso? Não tem. Eu já entrei em sala de primeiro ano, uma sala com 20 alunos e 8 crianças medicadas. Quer dizer, onde que está essa estatística? De onde está saindo isso? Numa sala de 30 alunos, onde, vamos pensar no índice mais baixo, que é de 5%, é um aluno e meio. Eu já entrei em sala com 30 alunos que 9, 10, 15 alunos estão com diagnóstico e laudo de TDAH. Então é diagnóstico errado. Olha, o que eu pego? Muito diagnóstico errado, muito diagnóstico superficial, né?
Espero que as colegas da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, não fiquem chateadas comigo, mas assim, dão muito diagnóstico e fecham diagnóstico sem ter a condição total de avaliação desse paciente. Por quê? Porque ela não tem acesso a tudo que precisa. Então, coloque hipótese diagnóstica. Rastreio. Um rastreio, né? é um rastreio. Encaminha para o neuropsicólogo, ele vai trabalhar com você, a gente vai trabalhar junto. Não é ninguém querendo reserva de mercado. Eu preciso desse outro profissional para fazer o acompanhamento, porque eu estou ocupada fazendo as avaliações. E eu tenho que dizer, eu fui fazer neuropsicomotricidade por causa da Lara. Foi ela que me disse, Dri, eu preciso de alguém para trabalhar o movimento dessas crianças que estão chegando para mim. Você não quer fazer? Falei, nossa, eu amo criança, amo estudar. E eu fui fazer por causa da... amo o movimento. E eu fui fazer por causa da Lara e, na verdade, me apaixonei. Porque é uma ajuda efetiva, né? Exato. A gente tem que pensar que é um trabalho multiprofissional, né? Eu preciso do psiquiatra, eu preciso do neurologista, eu preciso do psicopedagogo, eu preciso da fono, eu preciso do TO, eu preciso de quem trabalha com ABA, tá? Que é Applied Behavior Analysis, que é uma palavra em inglês, que nada que é mais que a análise do comportamento aplicado. São pessoas que vão pegar esse laudo de TEA, do transtorno do espectro autista, e ver que prejuízos que essa pessoa tem e que terapias comportamentais eu preciso fazer com essa pessoa para ela ter uma melhor chance de autonomia dentro de um mundo para ela poder viver. Porque pai e mãe não é para sempre, como é que faz? Isso. Então, são coisas assim que a avaliação neuropsicológica ela é extremamente importante, assim como a avaliação psicológica, mas ela precisa de um estudo de pessoas capacitadas, comprometidas, né? Não é sair dando laudo de qualquer jeito. Mesmo os colegas da área de saúde, que são os médicos, pensar um pouquinho antes de sair dando diagnóstico em 10 minutos, com uma folhinha de rastreio que ele tem ali, é isso, é aquilo. Né? Calma lá, né? Eu já peguei criança com transtorno psiquiátrico grave, na infância. Na infância, sabe? Aquela criança que não pode ter pet em casa porque ele mata, porque ele judia. Peraí, essa criança está só entediada? Ela está só ansiedade? Não, é mais do que isso. Então, tem que ter esse olhar. Precisa-se a gente ser um pouco mais humilde e falar, até aqui eu vou. Isso. Isso é muito importante. Até aqui eu vou. E essa humildade precisa vir dos profissionais e das famílias. Eu acho que um efeito das redes, né? E a gente adiou tanto o podcast, né? A gente tinha essa preocupação de... Nossa, mas eu acho que a gente tem que ter autoridade para falar sobre as questões, né? E a gente até demorou, né, a área? Porque a gente falou, ai, meu Deus, e aí? Porque a gente não quer atravessar a área de ninguém, né? Não queremos... Mas, ao mesmo tempo, a nossa sensibilidade para a infância... Falando, gente, tá ruim. Precisa ser falado. Porque, principalmente no que a Adri fala sobre as pessoas que não têm acesso. E a gente queria muito também falar de saúde pública, de falar das políticas públicas, trazer, se tiver algum profissional aí assistindo, puder ajudar a gente com isso. Porque as famílias que não têm recurso, o que fazer? Isso é uma dor minha e da Adri. Que a gente quer muito, através desse programa, tornar um pouco mais... Ou se falar para que, né... os responsáveis aí do governo façam alguma coisa. É o que eu ia falar. Eu acho que tem que falar sobre isso, tem que cutucar, a gente tem que... pera. A gente precisa que os governantes, as pessoas que têm o poder de mudar a saúde pública, possam, por exemplo... então nós vamos contratar neuropsicólogos para estar dentro do postinho. E pagar aquele profissional de acordo. Sim, de maneira né? decente. Outra coisa. Ou nas escolas. Ou nas escolas, porque tem o psicólogo escolar, mas aí tem uma série de outras questões. Essa criança ela fica meio período. Que horas que o profissional vai tirar ele da sala de aula, que já é precário, para fazer avaliação? Ou ele vai no horário contrário, como é faz que esse fica? pai? Então, assim,
precisa desse respaldo. Se vai ter na escola, a escola vai comprar os instrumentos? Isso, a prefeitura vai disponibilizar. O posto de saúde governo. vai ter? Como que vai ser isso? É uma equipe multidisciplinar? Vai ter fono? Porque não adianta eu dar um laudo para esse pai, falar, ó, precisa de psicopedagogo, precisa de fono, precisa de terapia ABA, e ele, tá, eu vou para correr para onde? Então, para todos os lados, do mesmo jeito que o profissional que investiu, ele quer receber por aquele trabalho, o outro também que não tem essa condição, ele precisa ter um lugar que ele vai, mas todos os lados tem que ser olhado. Sim. Não dá para benefício de um preterir o outro, porque somos todas pessoas tentando sobreviver e estar nesse planeta. Então, a gente vai... Já tem que acabar, vocês acreditam? A gente nem percebe, né? Passar muito rápido. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. Não, foi ótimo. Eu acho que a gente poderia depois, Lara, combinar outros encontros, né, Ari, para falar em específico de TEA, de TDAH. Tá. Eu acho que é importante também. Mas para mim, o que valeu muito e era o meu desejo nesse encontro é para a gente nortear os pais. Então vamos lá, fazer uma revisão rápida. Bacana. Percebeu alguma questão? Pode vir da escola, que a maioria das crianças suscitam no processo de alfabetização que não correspondem, né? Mas às vezes você já percebeu, a vizinha já percebeu alguma coisa, aquela prima que não é chata, ela só está ali querendo te ajudar. Você percebeu que existe alguma questão? Então você vai procurar o pediatra. O próprio pediatra, às vezes, quando são crianças muito pequenas, vai notar que o neurodesenvolvimento está aquém. Isso. Essa criança não está... As janelas do neurodesenvolvimento dele estão ali, né? Hoje existem avaliações neuropsicológicas a partir de 4 meses. Olha que fantástico. Né? Então, assim, é o profissional que está ali avaliando esses bebês. Porque a gente, quanto mais cedo fizer as intervenções, maior são as chances de um resultado favorável. Então, não tem que ficar esperando. Eu tenho pacientes que vieram para avaliação psicológica comigo com quase 30 anos de idade, que você senta com os pais para fazer uma anamnese, perguntar como... E a mãe chora e fala, por que eu não procurei antes? Todo mundo me falava. E eu não procurei antes. Né? Ou às vezes a mãe fala assim, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Então, e às vezes passou aquela fase que às vezes a pessoa poderia ter tido um avanço. Uma vida melhor. O que precisa, gente? Contra fatos não há argumentos. Você está vendo que a criança está aquém do que ela poderia estar, ou que está alguma coisa, mesmo que for encanação sua, leva. Isso. Procura. Pode ser nada, ou pode ser. Tá? Pediatra, neurologista, você falou, né? Pediatra, neurologista, com crianças, geralmente o psiquiatra é só depois de uma avaliação que se vê que tem alguma coisa ali, você faz um encaminhamento, a não ser que sejam coisas muito evidentes, muito claras. Esses profissionais, ou neurologista, ou pedagogo, ou pediatra, que vão indicar para você, para o neuropsicólogo. Isso, ou a escola. E um pai, ele pode procurar direto? Pode procurar direto. E lá no meu laudo vai estar. Qual foi o encaminhamento? Foi da escola, foi do pediatra. Eu ponho o nome do pediatra, ou do neurologista, ou da escola. Mas essa retomada, então o pai te procurou ou por vontade própria, ou por indicação do pediatra, ou da escola, ou do neurologista. Estou com o laudo na mão. Tá, como que funciona? Meu laudo está aqui. Várias páginas, todo o procedimento, todos os testes, tudo. Conclusão, encaminhamentos. Que são feitos por você por mim. Ou pelo... Por mim que fiz a avaliação. Eu estou falando do meu laudo. Então, retorno ao neurologista ou procurar um neurologista, porque eu já vi que essa criança tem um TDAH significativo ou tem uma condição que precisa ser medicada, eu não posso medicar. O psicólogo não medica, então ele tem que mandar pro profissional habilitado, que é o médico. Né? O pediatra, retorno com o pediatra, porque se a criança é muito pequena, ele talvez tenha um neuropediatra que ele prefira e etc. Ótimo. Se é uma criança que está no espectro do TEA, eu coloco lá a necessidade da terapia ABA, inclusive com parcerias, assim, gente que eu sei que são comprometidas. Olha, não sei onde procuro. Tem esse lugar aqui, tem esse, tá? Mando.
psicopedagogo ou um acompanhamento pedagógico. Por quê? Porque essa criança, em frente ao transtorno ou à condição dela, ela tem um atraso acadêmico que precisa ser cuidado, porque Sim. senão vai causar outras questões, né, mais... ansiedade, frustração, etc. Então, você, quando faz um laudo, você dá o caminho das pedras para esse pai. Ai, ótimo. E fala, olha, daqui a tanto tempo a gente tem que revisar isso aqui, e qualquer coisa você me avisa. Outro detalhe, um laudo ele tem sempre 2 vias, todas assinadas em todas as folhas. Por quê? Porque eu tenho que confiar que aquele laudo não vai ser alterado por uma questão ou outra. Então, de novo, você é eternamente responsável por aquilo que você assina. Né? Então, esse desespero que eu quero fazer diagnóstico, calma lá, gente, né? É muito sério, é muita responsabilidade. E isso já sinaliza, né, pra gente ir encerrando aqui, para você que está em casa, e isso já te dá algumas indicações importantes da qualidade do profissional, né, Ari? Uhum. Você viu que a gente desenhou aqui, a Lara foi super generosa de desenhar todas essas questões para que você que está em casa, ou o seu filho, um neto, ou algum parente, alguma criança próxima, para você divulgar essa informação, né? Acho que a Lara foi bem clara aqui, pontuou bastante questões. Queremos que você volte, por favor, Obrigada. porque aí a gente pode esmiuçar mais os transtornos, né? Uhum. Você pontuar algumas coisas, porque me parece que existem algumas coisas que podem indicar uma coisa ou outra no comportamento da criança. Ótimo. E que podem nortear melhor os pais, né? E, mais uma vez, se você ficou com a gente até aqui, deixa um like, se inscreva no canal, seja membro, né? Membro do canal, né, Ari? Membro para incentivar a gente a gravar mais conteúdo. Conteúdos exclusivos para você. E a gente sempre dá um presentinho maravilhoso, perfumado para os nossos convidados. Ai, Eu escolhi a palavra vida, porque eu tinha certeza que era justamente isso. Você trouxe a importância do diagnóstico, a importância do desenvolvimento, para que o sujeito tenha autonomia. E ele tenha vida, né? Tem a vida. Então, Lara, esse é um rolãozinho com sinergia delícia. de aromaterapia. Delícia. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. Você ficou feliz? Muito. Ari? Ai, obrigada, gente. Eu agradeço a atenção, a oportunidade, porque quem está trabalhando nessa área, por exemplo, eu recebo por baixo 20, 30 mensagens por semana de a escola pediu que meu filho seja avaliado, que faça um laudo, eu preciso de um laudo. E eu tenho que falar isso tudo, eu já tenho, né? Olha, acontece assim, uma avaliação psicológica é um processo, não é um... preciso passar com o psicólogo. Ou porque a pessoa não prestou atenção, ou porque ela realmente não tem a informação. Mas, gente, lembrar, é um processo avaliativo, não é da noite para o dia, são várias sessões, tem um comprometimento da família de levar, de buscar, de pagar, de se envolver. Se desenvolver depois. Depois, né? tem todo o processo, o que vai ser levado quanto a isso, não é só uma medicação, porque esse é o ponto-chave. É a vida dessa pessoa que está em jogo. É para a melhora de qualidade de vida e autonomia dessa pessoa, o máximo que a gente conseguir ajudá-la. É para isso que serve, né? E esse é um ponto importante. Eu agradeço o espaço, né, em nome da neuropsicologia e meu, porque a gente trabalha para isso, que as pessoas tenham esse entendimento, né? Obrigada. Muito bom. Nós queremos agradecer muito. E a gente finaliza com o nosso slogan, os nossos princípios. É isso? Sim. Você nos Nosso acompanha, propósito. Lara? Vamos Nosso lá. propósito é o crer, Crer, curar, crescer e compartilhar. Gratidão, Lara. Obrigada. Gratidão, você ficou com a gente. Um beijo. Beijo e Obrigada. até o próximo. Tchau.